E aí, gente linda! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Começando a primeira live da série Nutrir Consciente, o nome que vocês escolheram para esse projeto. Bom, a ideia é fazer uma série de lives toda semana, contribuindo um pouquinho com a saúde de vocês. E essa aqui é a primeira, então estou muito feliz de poder trazer um pouquinho daquilo que eu tenho estudado, dos conhecimentos que eu venho adquirindo. Então sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade a casa de vocês. Margarida, boa tarde, tudo certo? Hoje eu preparei para vocês um conteúdo sobre comer consciente, o que é comer consciente, né? Não sei se o pessoal que está entrando aí se sabe, se tem a ideia do que é comer com consciência, né? Alimentação consciente, tem muita gente falando sobre isso, né? Nesses últimos tempos aí tá ficando mais em alta, né? Esse tipo de alimentação. Acho que as pessoas estão cansadas de seguir dietas, daquele efeito sanfona, daquelas dúvidas de não saber, né? O que pode, o que não pode. Uma hora o ovo faz bem, outra hora não faz, aumenta muito o colesterol, tem a salmonela. Uma hora o óleo de coco é maravilhoso, aí as pessoas começam a colocar em tudo, e põe na salada, e toma de colherada porque emagrece. Outra hora não pode mais, então a gente fica muito em dúvida, né, do que fazer. Boa tarde, Pá! Seja muito bem-vinda. Estamos aqui nesse primeiro episódio da série da Netflix do comer consciente, nutrir consciente, né? Falando um pouquinho sobre essa alimentação com consciência. Meninas, vocês que estão aqui já querem falar um pouquinho sobre o que é comer consciente para vocês? Vão falando aí, vou tomar um golinho do meu chá. Comer consciente, né? Com esse tanto de informação que a gente tem hoje em dia. Oi, amiga linda, boa tarde. Tanto de informação, né? Como eu estava dizendo, que a gente tem hoje em dia. A gente fica até em dúvida, né? Sobre o que é mesmo comer consciente, né? Nutrir consciente aí o nosso corpo, né? A nossa vida. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Antes, enquanto vocês vão colocando aí, o que é comer consciente para vocês? Né, para a gente conversar um pouquinho. Eu vou falando pro pessoal aqui como que eu comecei, né? Tem muita gente entrando, muita gente nova chegando, então eu faz alguns anos que tenho estudado bastante, mudei totalmente a minha alimentação. Hoje a minha alimentação é uma alimentação à base de alimentos de origem vegetal, uma alimentação plant-based. E quando eu decidi fazer essa mudança, eu comecei a estudar para ver, né, o que eu precisava realmente comer, né, como nutrir o meu corpo. E o nutrir, essa palavra é bem interessante, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente não para pensar na função do comer, né? Que uma das funções, eu acho que a mais importante é nutrir. E a gente faz isso de forma muito automática. Então eu fui estudar para entender como fazer isso sem que faltasse nada, né, para o nosso corpinho. E aí comecei a me encantar com esse universo e comecei esse trabalho, né, colocando algumas coisas do que eu como, dividindo com o pessoal a minha rotina, trazendo algumas ideias e fui observando várias mudanças no meu corpo, na minha saúde, e me deu essa vontade de falar, né, para as pessoas o que elas podem fazer de repente, como que a gente pode mudar a nossa relação com a comida para ter mais disposição, mais energia e sair dessas regras, né, do que pode, não pode comer. Então, boa tarde para quem está chegando.
A Paola colocou aqui, comer consciente, acho que é uma forma de liberdade. Que mais, gente? Olá, boa tarde, Manuel, boa tarde, Thali. O que é comer consciente para vocês aí? É comer tapioca com queijo branco e peito de peru? É ter ideia do que é um carboidrato, saber que arroz é carboidrato? O que é comer consciente para vocês? É ir na Nutri, pegar uma dieta lá e seguir a dieta. Tô comendo de forma consciente agora, tô fazendo reeducação alimentar. Esse termo reeducação alimentar é engraçado, né? Porque não sei se em algum momento nós fomos educados, a gente simplesmente foi seguindo padrões, né? Principalmente da nossa família. Então aquilo que a mãe colocava no prato era aquilo que a gente tinha que comer muitas vezes, né? Então a gente nunca parou para pensar, né? Será? Para que eu como isso? Por que eu como isso? Eu gosto disso? A Margarida falou que comer consciente é comer comida de verdade. E o que é comida de verdade, né? Hoje em dia a gente tem tanta coisa, tanta opção que a gente fica até confuso. Então, com esses estudos que eu tenho feito, o que eu percebo é que comer consciente muitas vezes a gente acha que vem de fora, de algo externo, né? Então, algum guru falou que tem que, né, usar o sal do Himalaia, ou aquele médico super conceituado que falou que é bom comer tantos ovos por dia, ou a Nutri, né? E a gente sempre está procurando algo externo para dizer para a gente o que a gente tem que comer, como que a gente tem que fazer, né? E comer consciente é totalmente o contrário, na minha opinião. É a gente trazer a consciência para o nosso corpo, para aquilo que a gente precisa, para atender a nossa necessidade, e aí ver quais são as opções que a gente tem que atendem essa necessidade, né? Então, será, né, que a gente está atendendo essa necessidade? Ó, a Thali falou que de café da manhã, pão de grãos, frutas com aveia, tá? Margarida falou escutar o que o nosso corpo pede. Essa questão de escutar o que o nosso corpo pede, gente, é bem importante, porque não sei vocês, mas em nenhum momento das nossas vidas a gente dificilmente, né, para se escutar. Então a gente começa a fazer várias coisas de forma automática desde muito pequeno, né? A gente faz o que os nossos pais dizem que tem que fazer e muitas vezes a gente não questiona, e quando questiona muitas vezes os pais falam: por que eu tô mandando? Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tô mandando? E a gente vai ali podando um pouco dessa consciência crítica, né? Daí a gente entra na escola, a gente é pequenininho, e aí o professor fala que tem que decorar a tabuada lá. Mas por que eu tenho que, né, decorar a tabuada? Porque vai ter prova que eu tô mandando. E aí você vai perdendo, né, esse pensamento crítico, essa visão, né? Mas pra que eu faço isso? Por que eu faço isso? Então, é algo que incomoda um pouco, porque a gente vem, pelo menos, não sei vocês, mas eu passei muitos anos ali ouvindo o outro, o que o médico, o que a Nutri, o que o Google dizia, né, as pesquisas, o alimento que estava na moda, o shake da moda, o chá da moda. Então a gente vai fazendo, seguindo coisas externas, né, o que a blogueira está fazendo, o que a famosinha lá, né, os atores, né, famosos, o que passa na TV, né, que tá todo mundo fazendo, e a gente vai seguindo isso e acha que tem essa consciência, né? Então, eu por muito tempo também achava que eu sabia, né? Porque eu sempre fui mais antenada, sempre busquei pesquisar, né, muito sobre os alimentos, sempre gostei muito, sempre comi comida mesmo, né? E aí, às vezes, eu comia algum alimento industrializado e aí eu optava por um alimento que achava que estava arrasando, comi muita tapioca com um peito de peru e queijo branco achando que estava abafando e
enfim, e sem saber exatamente, né, dos efeitos disso na nossa vida, no nosso corpo e muitas vezes até para nossa mente, para a questão cognitiva, né? Bom, deixa eu ler os comentários aqui de vocês. A Paola falou que às vezes o que o corpo pede nem sempre é a opção mais saudável. Isso é muito legal de você falar, porque principalmente quando a gente não tem uma conexão muito forte ali, a gente tem um paladar já viciado para alguns tipos de alimentos, né? Alimentos mais açucarados, mais gordurosos, e aí às vezes a gente acha que, nossa, tenho vontade de comer um Big Mac, então o meu corpo tem essa necessidade, eu preciso de um Big Mac, então eu vou, né, atender essa necessidade. Então, nem sempre, né, a gente precisa ter essa conexão com o nosso corpo e com os alimentos para saber exatamente, né? Vamos lá. Olha, a Thalita falou que trocou leite por leite de castanha, mas nem sempre tenho em casa e acabo tomando leite de vaca. Certo. Lembra da época da ração humana. Gente, é tanta coisa, né? O levedo de cerveja teve época também, ginkgo biloba, tanta coisa que vai surgindo, tanta moda, a indústria, ela aproveita. Hoje a gente está em alta. A gente tem os alimentos plant-based, que tá super, né, na moda. Então tem indústrias grandes aí de alimentos criando hambúrguer do futuro, carne vegetal, né? Porque eles aproveitam, eles veem, né, uma demanda aí, um nicho crescendo e se aproveitam disso para poder lançar produtos para não ficar por fora, né? E aí eu não acho que a indústria está errada, ela vai fazer o que ela tiver que fazer para se manter no mercado, para vender, e aí cabe a nós termos a consciência daquilo, né, que a indústria está fazendo, e não simplesmente ir colocar aquilo para dentro de forma automática, né? Bom, vamos lá, as perguntinhas aí. Sullivan, olá, oi Luizão, boa tarde. Boa tarde. Maridão entrou aí. Ah, Thali, por que não é bom tapioca? Tapioca não é bom. Não é melhor que o tradicional pãozinho? Tá. Eu vou responder então essas dúvidas e outras aí ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui. Bom, o que é então, afinal, esse comer consciente, né? É a gente simplesmente saber que nós somos seres orgânicos e somos seres naturais, né? Então a gente faz parte de uma natureza. Se a gente for pensar, né, na criação do universo aí, né, Deus criou o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, depois o hominal, né? Depois nós viemos e um interage com o outro. Então a gente tem uma harmonia ali, né? Então, um depende do outro. Então, se a gente é um ser orgânico que depende desse meio onde a gente está inserido, né? De onde a gente veio, que se interage com ele, então a gente, assim como os animais sabem, né? Quando eles têm alguma coisa, não sei se vocês já viram, né? O cachorrinho de vocês, um gatinho, quando tá com dor de barriga, ele já sabe que ele vai lá no matinho, vai comer aquilo ali porque vai aliviar. Então ele sabe qual mato ele pode comer que vai ajudar, né? Então, assim como os animais têm essa conexão, eles sabem que alguma coisa não tá legal e eles sabem o que fazer, eles olham ao redor, a gente também já tem isso inato, né? Inerente nosso. Só que nós fomos perdendo, né? Como eu estava dizendo, desde que a gente é pequenininho, né? A gente entra na escola, a gente vai perdendo essa conexão, né? Esse questionamento, esse pensamento mais crítico aí, a gente vai se desconectando e perdendo, inclusive, a questão dos horários, da fome, assim, das necessidades básicas. Quando a gente entra, né, numa empresa para trabalhar, geralmente essa empresa tem um horário de almoço, tem um horário do café, né, tem horário para entrar, para sair.
Então a gente acaba seguindo isso sem saber mesmo se será que eu tô realmente com fome nesse horário que a gente para almoçar, né? E são coisas que a gente, da vida moderna, que a gente teve que se adaptar e a gente acabou simplesmente vendo o alimento como algo automático, eu só preciso comer ali, né? Então, nesse tempo. Mas o que esse alimento está me trazendo? De bom ou de ruim, né? O que ele faz no meu corpo? Como eu me sinto depois que eu como esse alimento? Né? Será que é esse alimento que eu quero comer? Por que eu como esse alimento todo dia? Então, são questões que a gente precisa se perguntar se a gente quiser realmente ter saúde, trazer saúde para o nosso corpo e ter uma relação diferente com a comida, né? Sair daqueles padrões, daquelas regras do que pode, isso eu posso, isso eu não posso, né? Ter dessas restrições aí, né? Então eu acredito que é isso, dá trabalho. Porque é muito mais fácil a gente ter alguém falando, olha, de manhã você come isso, né? Você come lá uma crepioca com requeijão. À tarde, no almoço, você come isso, no jantar você come isso. Né? Então é muito mais fácil a gente ter ali alguém, algo falando o que eu tenho que fazer, né? Porque daí eu não tenho que prestar atenção em mim, eu não tenho que parar e pensar, eu não tenho que observar, né, o efeito daquele alimento. E quando eu falo alimento, pode ser tanto um alimento super mega saudável, porque nada é bom para todo mundo sempre, a gente tem alimentos naturais ali, orgânicos, que muitas vezes, dependendo de como você está se sentindo, dependendo do seu organismo, do seu momento, aquilo vai te trazer energia e disposição ou não. Ou vai te causar um mal-estar, uma queimação no estômago, uma má digestão. Porque nós somos seres muito complexos, né? E é entendendo isso, entendendo essas necessidades e por que, né, qual é o efeito desse alimento no meu corpo, como eu me sinto quando eu como esse alimento, né, e do que eu preciso, é que a gente consegue ficar livre e comer o que quiser, porque a gente sabe, né? E se porventura a gente come alguma coisa que não cai bem, a gente sabe como os animais, qual é a erva, qual que é, né, a macumbinha, o que a gente tem que fazer para poder minimizar esses efeitos aí, para poder tornar o nosso corpo saudável, porque o corpo é muito inteligente, né? E ele sabe eliminar aquilo que não tá legal. E para isso, para ele poder fazer esse papel, a gente só precisa não atrapalhar o processo, né? Precisa dar condições a esse corpo fazer isso, né? Então, eu acho que comer consciente é isso e buscar aquilo que a gente tem na natureza. Porque há milhões de anos, né, milhares de anos atrás, né, quando a gente foi criado, a gente não tinha salgadinho, a gente não tinha hambúrguer, a gente não tinha congelados, né, comida congelada, não tinha refrigerador. Então, se a gente for pensar, o que a gente deveria comer? Aquilo que a natureza oferta, né? Claro que a gente tem outras vidas agora, outras realidades, né? E que nós criamos muitas coisas para facilitar o nosso dia a dia, isso é muito válido. E não estou falando que ninguém nunca pode comer um alimento congelado ou, né, um industrializado ou comer o seu lanche ali, porque o nutrir é a principal razão de se alimentar, mas não é a única, né? A gente sabe que o comer está ligado a uma série de fatores, né? A bem-estar ali, a convivência com outras pessoas, né? Tem a questão afetiva, tem memórias que a gente traz, né? Daquele bolinho, né, com chá da vovó, daquele almoço, daquela comida de mãe, né? Então tem outras funções ali também, mas o principal que muitas vezes a gente se esquece é nutrir. Porque a comida, ela é simplesmente o combustível para o nosso carro, para o nosso veículo,
né? E muitas vezes a gente toma muito cuidado com o combustível que a gente coloca no nosso carro. Então você comprou um carro lá, não sei a idade de todo mundo aí, mas compramos um carro lá há 30, 40 anos e aí você geralmente quer colocar o melhor combustível, quer fazer uma manutenção, né? Então você não vai procurar um posto meia boca aí para abastecer o seu carro, mas muitas vezes a gente faz isso com o nosso corpo. A gente procura aí qualquer coisa meia boca para a gente abastecer o nosso carro, né? Mas se você faz isso uma vez e você dá condições ali, né, de colocar um outro combustível bacana, um aditivo ali, o carro dá um jeito, né, de metabolizar aquilo ali, né, não vai ficar engasopando aquele trem esquisito, né, para ligar de manhã, demora, não pega, e aí vai. Agora o problema é quando você faz isso por muitos anos, né, colocando um combustível ruim ali o tempo todo e sem fazer manutenção. Aí um belo dia o carro pifa. E aí você fala, gente, o que será que aconteceu com esse carro? Eu comprei esse carro, tava tão bom, perfeito, maravilhoso, e agora o trem tá pifando, o que será que aconteceu? Né? Então a gente faz muito isso. Então é ter consciência, né, de qual é o combustível que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Gente, como é que tá para vocês? Me falem aí, por favor, a questão do som. Vocês estão me ouvindo bem? A conexão tá legal? Porque me parece que os comentários para mim estão atrasados. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Aguenta aí. Bom, vão me falando qualquer coisa que eu engatei uma primeira aqui e tô indo. Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Como é que tá? Vou ver os comentários aqui. Vira e mexe que eu estou com fome, tenho vontade muito de McDonald's, aí tenho que me segurar. Hoje troquei uma casquinha do Mac por uma água de coco. Olha, com os filhos temos que observá-los também. A comida consciente do adulto é igual para as crianças? Ótima pergunta, Thali. Tá bom, ótimo, gente. Muito obrigada. O som tá perfeito, tudo top. Maravilha. Bom, a questão do comer consciente, se é igual para adulto e para criança, né? É uma ótima pergunta, porque geralmente as crianças já têm mais essa conexão. Se a gente não poda desde o início, elas já sabem ali, né? Tanto é que muitas vezes a criança tá sem fome porque ela tá dedicada a uma outra atividade, ao brincar ali, né? A socializar com outras crianças. E aí, por uma convenção, né, por um sistema de regras, e não só isso, mas toda uma rotina, né, da família ali, a gente precisa tirar essa criança dessa atividade para poder comer, porque, né, tem esse horário, depois a gente precisa trabalhar, tem outras atividades para seguir no dia a dia. Então, ela precisa comer nesse horário e muitas vezes ela não tá com fome, né? Ela tá com o que a gente chama na medicina Ayurveda de Agni, né? O fogo digestivo dela tá digerindo, tá todo ativo para a atividade que ela estava fazendo. Então ela não tá com aquela vontade de comer aquele alimento naquele momento. E aí muitas vezes a gente força porque a gente sabe que depois não vai dar tempo. E aí aquela criança vai comer super pouco, os pais vão ficar muitas vezes preocupados. Não tenho filhos ainda, né? Mas imagino, dei aula para crianças por bastante tempo, inclusive ajudei, né, por um período na questão da alimentação das crianças, então eu sei como é um desafio mesmo. E aí a gente fica super preocupado, né, com essa questão da alimentação. A criança não comeu muito, muitas vezes a gente quer porque quer que essa criança se alimente bem, e aí a gente acaba apelando, não, porque tem gente na África passando fome, e aí a criança já fica se sentindo culpada, né, a gente já traz uma culpa nessa criança aí para comer, porque tem gente que tá passando fome, e quando na verdade tudo que ela queria era brincar, né? E então, assim, ela já tem essa conexão, ela já sabe, né? Então, se ela comeu um pouquinho, é porque era aquilo. Se ela tiver com fome, né? E o ideal é sempre a gente esperar esse momento, né?
ela vai comer mais, né? E ela vai comer melhor. E o ideal é sempre ofertar, né? Uma variedade de alimentos. Não só para as crianças, né? Mas para a gente. E é engraçado porque a gente se preocupa muito com a alimentação das crianças. Porque a gente também tem essa consciência de que eles estão num período crítico da vida, né, de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento do cérebro. Só que a gente, depois de um tempo, né, essa criança cresce e a gente não se preocupa, não tem esse cuidado com a nossa alimentação. E se a gente for analisar, apesar da gente já ter um desenvolvimento, já ter, né, passado pelo processo de desenvolvimento ali, a gente tem funções que o nosso corpo executa todos os dias que dependem desse combustível, dependem desse alimento. Então, se a gente quer desempenhar bem no nosso trabalho, nas nossas relações, né, no estudo, se a gente quer ter disposição, né, ânimo para fazer as atividades mais rotineiras ali, para poder fazer uma atividade física, né, se a gente quer ter clareza mental, a gente quer olhar, ler alguma coisa, assistir alguma coisa, absorver aquele conteúdo, fazer as sinapses, as conexões neurais ali, entender realmente, né, o que está sendo passado, a gente precisa de nutriente. Porque esse é o combustível do nosso corpo. O nosso corpo é feito de trilhões de células e cada célula precisa de pelo menos 44 nutrientes para se manter. Ela se alimenta desses nutrientes, né? Então, se a gente não ingere, se a gente acaba menosprezando, né, comendo ali qualquer coisa, consequentemente, essas células não vão estar sendo alimentadas e não vão conseguir fazer a função. Nosso corpo é feito das células, nossos órgãos são feitos das células e para eles funcionarem adequadamente, eles precisam do nutriente, precisa que essa célula esteja nutrida. E aí a gente se esquece disso, né? Então a gente acaba comendo porque tem que comer, porque tá com fome, porque tem, né, aquela janela ali e não traz o melhor alimento para o nosso corpo para que ele possa desempenhar. E o corpo é realmente muito inteligente, e o que ele faz, né? Ele precisa manter a vida, né? Então ele vai tirar de onde não precisa, né? Como você não está colocando a quantidade de nutrientes necessários para manter todo o seu funcionamento ali, porque tudo que a gente executa, de um simples respirar, um piscar dos olhos, né? Isso tudo vai energia, o corpo precisa, né, se utilizar de energia, e para isso tudo vai nutriente, né? As energias vêm de onde? Do núcleo das células. Então, a gente acaba esquecendo, e se a gente não consegue, né, não ingere tudo que a gente precisa para desempenhar todas as nossas funções, o corpo vai pegar de onde não precisa para manter os órgãos vitais funcionando. Então, entre a gente ter uma pele linda, maravilhosa e ter um coração batendo, o que ele vai priorizar? O coração batendo, né? Então, aí, muitas vezes, a gente fica lá gastando fortunas com creme super caro, chiquérrimo, para ter uma pele linda, maravilhosa, mas aí a gente tá comendo, né, aquele lanche, aquele alimento pobre nutricionalmente todo dia. Então, como é que a gente quer que, né, o nosso corpo consiga fazer a eliminação das toxinas, a renovação celular para manter, né, o vício, para manter a elasticidade, né, a juventude ali? Não, a gente quer um milagre. Era o que eu estava falando ali no início, né? A gente quer alguém que diga, tome isso, alguma pomada, algum creme milagroso, uma comida, uma pílula ali, que é muito mais fácil. Realmente, né? É muito mais fácil, seria muito mais fácil, né? Mas aí a gente perderia a beleza que é, né, o ser humano, o universo de cada um ali. Então, a gente ter esse cuidado com as crianças e também com a gente, né? E pra gente poder cuidar de um outro ser, a gente precisa estar bem também, né? Então, pra gente cuidar de uma criança, né, cuidar das pessoas que estão mais próximas, principalmente nesse momento, né, que a gente tem passado aí, que a saúde é algo tão importante, a gente precisa ter as nossas funções, né, funcionando ali de forma plena, perfeita, né? Tá fazendo sentido, gente? Deixa eu ver as perguntinhas aí.
A Paola falou que fazia muito isso com as sobrinhas, pá, de insistir, né, na comida. Faz sentido, tá perfeito. Dúvidas, pessoal, vão colocando aí. Como é que tá pra vocês aí? Como é que é isso pra vocês? Vocês conseguem perceber em vocês, né, como, quando vocês comem, como que é o efeito do alimento, se vocês se sentem com energia, com disposição? Porque a gente foi pra funcionar, não sei se vocês sabem, né? Então esse negócio de que é normal ter gases, é normal a gente comer e ficar um pouco, né, estufado, é normal ter queimação, é normal o intestino ficar preso, é normal ter uma dor de cabeça de vez em quando, é normal ter uma rinite, é normal ter espinha, é normal ter muita cólica no período menstrual. Não é, gente, não é. Nós fomos feitos para funcionar. E se tem alguma coisa que não tá certo, é como o exemplo do carro que eu estava dando para vocês, né? Quando a gente coloca um combustível ruim, quando o motor tá pifando, ele vai dando sinais ali, né? E isso que acontece com a gente, esse é a alergia respiratória, a rinite, aquele pigarro na garganta que a gente tem que ficar o tempo todo, aquela tosse. É um intestino que não funciona, é um estômago que fica daquele jeito, estufado, aquela formação de gases. Isso tudo são sinais de que algo não tá legal. Ou não tá legal com o combustível que você tá colocando, ou o combustível que você tá colocando é bacana, mas o seu corpo ali não tá dando, não tem a capacidade, né, de metabolizar isso, né? Então a gente muitas vezes coloca um combustível ruim, dá para o nosso corpo, né, algo ruim por tanto tempo que muitas vezes a gente se acostuma a sentir mal e acha que é normal. E aí quando a gente come algo que é realmente bom, o corpo nem consegue dar conta, né, daquilo, porque ele tá tão acostumado com coisas que não são tão interessantes, que aí você, né, come um alimento bom e ainda assim a gente se acostuma, né, a ter dor de cabeça, ter rinite, e aí a gente só vai remediando ao invés de ir na causa mesmo, né? Bom, deixa eu ver aqui os comentários. Falava para as crianças que passam fome no mundo, né? Mostrava até fotos, depois fiquei com peso na consciência. Gente, mas não tem como, né? Eu imagino que os pais, principalmente, né? As pessoas que cuidam, que lidam com as crianças ali, vão usar as ferramentas que tem, né? Diante das condições que tem, porque eu imagino realmente, quando a gente não tem o conhecimento a respeito, né, do corpo, a gente realmente fica muito preocupado, né? Eu via muito tempo a minha irmã com o meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho de 3 anos e ela o tempo todo enfiando comida, né? E aí aos pouquinhos a gente tem um medo de passar fome, né? Quando na verdade nosso corpo foi muito mais adaptado para escassez. Ele é muito mais, se a gente for pensar na época das cavernas, né? Não tinha comida o tempo todo. E então a gente tem essa questão, a gente acha que, nossa, eu vou comer, senão eu vou passar fome. Eu tinha muito isso, era de 3 em 3 horas, tinha que levar uma comida, se, né, alguém me falava que não tinha almoçado, meu Deus do céu, mas você vai ficar sem comer. Por muito tempo eu fiquei preocupada. E depois que a gente vai adquirindo conhecimento mesmo, a gente vai percebendo que, gente, peraí, né? É uma refeição. O corpo tem, se ele é um corpo saudável, se você tem nutrientes ali, né? Calma ali, a gente não vai morrer, tá tudo bem, tá tudo certo. A mesma coisa acontece com as crianças. Então ela comeu um pouquinho nessa refeição aí, a gente precisa observar. Na próxima, como é que é, né? Então se ela comeu um pouquinho só, na próxima vez é pra ela estar com fome, é pra ela comer melhor. Não, então ela não comeu muito bem, né, na outra. Então peraí, né? Alguma coisa não tá legal, porque a gente sente fome naturalmente, né? E a fome vai variar de acordo com as atividades que a gente tem no dia a dia. Então, uma pessoa que é mais sedentária, que gasta menos energia, naturalmente ela vai sentir menos fome do que uma pessoa, um atleta, né, que treina muitas horas por dia, que tem várias atividades, principalmente atividades mentais, porque o cérebro
o órgão que utiliza mais energia, né? Então 30% daquilo que a gente come vai para alimentar o cérebro, as funções do cérebro. Então, se a gente tem várias atividades, consequentemente a gente sente mais fome. O corpo vai sinalizando, olha, né, o estoque de energia, que nem a bateria do celular, tá acabando aqui, meu filho, eu preciso que você coma mais. Né? E aí você vai comer de acordo com a sua fome. Comer comida de verdade, que é comida que a natureza deu, né, e ofertou pra gente. Então, deixa eu ver, tem um comentário aqui da Paula. Eu descobri depois de uma reeducação alimentar que estou me adaptando e que o leite e a farinha me faz muito mal e descobri o motivo da minha dor de cabeça. Exatamente. Que lindo isso. Eu também, por muito tempo, eu sofri com enxaqueca, rinite, infecção urinária, eu tinha cistite de repetição. Gente, eu tinha crises que eu acordava de madrugada com a cabeça explodindo de enxaqueca e aí eu vomitava, tinha dor de barriga e essas crises começaram de forma esporádica. Então era de vez em quando e eu achava que era alguma intoxicação alimentar, né? Nossa, eu comi alguma coisa que tava, sei lá, né? Intoxicada ali, não fez bem. E aí essas crises foram aumentando a frequência, fui tendo, né? Chegou um período que 3 vezes na semana, assim, aí eu tomava um remédio para dor de cabeça, um para estômago, um para diarreia, né? E eu ficava total dopada, ia trabalhar que nem um zumbi. Ficava uns 3 dias, assim, meio grogue, meio ruim, assim, quem tem enxaqueca sabe que geralmente demora um tempo, ela diminui, mas ela ainda fica, assim, fica a cabeça meio zonza. E depois que eu fui mudando, que eu fui estudando, que eu fui obtendo conhecimento e fui entendendo como o meu corpo precisa, né, e dando aquilo que ele precisa mesmo, atendendo a necessidade do meu corpo, é que eu percebi o quanto que o combustível que eu tava dando pra ele não tava legal. Né? E ele não estava conseguindo funcionar. Exatamente, são sinais, né? Sinais que ele te dá e fala, olha, minha filha, você vai precisar fazer um check-up aí, uma revisão, porque não tá legal, tem alguma coisa aí que não tá legal. E o alimento é um dos principais fatores ali que nutrem o nosso corpo, mas não é o único, né? A gente tem relações que nutrem o nosso corpo, a gente tem aquilo que a gente lê, né? Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente pensa, isso tudo nutre, isso tudo influencia na forma como o nosso corpo também vai metabolizar, né? Isso tudo que a gente está colocando, que a gente está tentando digerir, né? E qual que é a diferença de comer consciente para dieta aí, né? Eu até comentei com vocês que hoje eu sigo uma alimentação plant-based, né? Tem gente que chama de dieta plant-based. Mas a dieta, geralmente, é uma estratégia, é algo que é usado, né, principalmente pelos nutricionistas aí, para atingir um objetivo. Geralmente tem um plano alimentar ali com data para começar e para terminar, né, dependendo. Então, os profissionais aí, os atletas, têm uma dieta específica para ganho de massa muscular, né? Aí a gente tem vários tipos de dieta, né? Dieta low carb, dieta cetogênica, e aí puxando um pouco para o meu lado, a gente tem as dietas veganas, dietas vegetarianas, né? E qual é a diferença? Acho que a principal diferença aí é você ter algo para seguir, então uma regra, tem uma tabela de alimentos que podem ou não podem ser consumidos na dieta, né? E quando a gente pensa em consciência, né, alimentar e nutrir de forma consciente, é a gente ter liberdade para comer aquilo que a gente precisa, sabendo, né, que aquilo vai realmente nutrir e vai atender as minhas necessidades. E não comer por obrigação, mas comer porque realmente você gosta, você tem prazer naquilo, porque também não adianta a gente pegar aquele alimento mais saudável, orgânico, cultivado, né, por monges do Tibete, que recebeu reiki ali, e você odeia, e aí come, tampa o nariz e enfia lá, porque é saudável. E aí aquilo você tá mandando pro seu corpo uma mensagem, né? Sua mente ele tá mandando uma mensagem negativa, né? De que aquilo, né, não te agrada muito. Então tem que ser prazeroso.
Você tem que sentir prazer, você tem que olhar para aquele alimento e, né, respirar, olhar para aquilo e falar, nossa, que gostoso a gente poder comer uma comida boa, de verdade, que eu sei que tem sabor ali, saboroso, e que vai nutrir o meu corpo, e vai me dar a capacidade de fazer o que eu preciso fazer, né? Eu vou falar rapidinho, gente, das diferenças das dietas, e aí a gente responde as dúvidas, né? Eu tô vendo que a Thalia também perguntou sobre o whey, tem a questão da tapioca que ela já tinha perguntado, né? Então, só para concluir, sobre os tipos de dieta, eu falei, né, brevemente que é uma estratégia que deveria ter uma data para começar, uma data para terminar. A gente não deveria viver de dieta, viver fazendo dieta, né, porque precisa perder peso, enfim, né, tomando chá, né, sem saber qual é o impacto daquilo que aquilo traz para o meu corpo, se me traz energia, se me dá disposição ou não, se está realmente me fazendo bem ou não. Então aí a gente tem as dietas, né, que eu mencionei aí, low carb, onde geralmente a gente tira o carboidrato, né, reduz bastante, a cetogênica também, aumenta a quantidade de proteínas e gorduras, isso tudo tem um efeito para o nosso corpo. A gente não deveria restringir nada, tá? O que eu tenho estudado muito sobre essa questão é que quanto mais variedade a gente trouxer para o nosso corpo, mais benefícios a gente colhe, porque a gente tem diferentes grupos de nutrientes ali sendo ingeridos. Então, se a gente restringe, a gente priva o nosso corpo de ter determinado tipo de nutriente, né? Então, se a gente come arroz, feijão, uma carne, uma salada de alface, tomate todos os dias, você está meio que bloqueando, não bloqueando, mas você está deixando de ofertar para o seu corpo outras imensidões de nutrientes, de alimentos que tem e vão trazer diferentes propriedades ali terapêuticas, né? Proteção, vão nutrir, né, o nosso corpo de formas diferentes ali com nutrientes que são essenciais, né? Principalmente quando a gente fala de alimentos in natura, que são os alimentos que vêm, né, da natureza, ali, as verduras, as frutas, os legumes, os cereais integrais, né, as leguminosas, os tipos de feijões, castanhas, sementes, tudo que é natural e tem um mínimo de intervenção ali, né, da indústria, do ser humano. Porque uma vez que a gente, né, intervém ali, a gente acaba modificando aquilo que a natureza fez de forma perfeita. E naquilo a gente tem uma sinergia de nutrientes que agem em conjunto, né? Então, às vezes eu vejo muito isso com pessoas que fazem transição para uma dieta vegetariana, uma dieta vegana, e aí acaba restringindo muito. Tenho até uma amiga que é vegetariana já tem mais de 5 anos, e aí restringe bastante, ela não gosta muito de alguns tipos de verdura, legumes, e aí ela come, né, o básico e aí precisa suplementar. Só que a suplementação, a gente tem ali um nutriente isolado, então a gente pega uma vitamina C, a gente pega uma vitamina A, a gente pega uma vitamina D e a gente põe isso em cápsula. Só que isso age de forma diferente, então a gente não tem como comparar um alimento que já tem todas as vitaminas, né? A, B, C, K, nutrientes, a gente tem minerais, né? Zinco, ferro, potássio, a gente tem milhões de fitoquímicos que agem no nosso corpo protegendo, então isso tudo age de forma sinérgica ali, né? Então, um dá apoio para o outro, eles agem como carregadores, então faz com que quando a gente ingira, eles levem, né, esses nutrientes para onde tem que ir. Agora, quando a gente pega uma cápsula, que é algo que é artificial, que foi criado ali, a gente ingere aquilo e muitas vezes está isolado, não tem o aporte dos outros nutrientes, né, ferros, os minerais ali, muitas vezes o corpo não sabe o que fazer, né? Por isso que muita gente, né, hoje ainda fala que você coloca aquilo pra dentro e o corpo manda embora, né? Porque eu não sei o que eu faço com isso sozinho, né? Então, suplementação ajuda, mas tem a forma certa de fazer para que a gente consiga realmente absorver, né? Então, precisa tomar muito cuidado,
né, quando a gente restringe aí. Daí a gente falando das dietas que muitas pessoas confundem, né, das vegetarianas e as veganas, a gente tem a dieta ovo-lacto vegetariana, que é a dieta de quem não consome nenhum tipo de carne de nenhum animal, mas consome ovo e leite derivados, né? Aí a gente tem a dieta ovo-vegetariana, que a pessoa não consome carne nem nada de leite derivados, mas consome ovo. Lacto-vegetariana, que a gente tem aí pessoas que não consomem o ovo, mas consomem leite derivados e não consomem nada de carne. A dieta vegana, que é uma dieta que exclui qualquer tipo de alimento de origem animal, né? Inclusive mel. E não só isso, mas eles também se preocupam com todos os processos ali, né, da indústria ali de cosmético, de roupas, né, que foram feitos, medicamentos também que envolvem algum sofrimento animal, então eles tentam minimizar ao máximo esse impacto ali. Muitas vezes não tem-se uma preocupação com a saúde em si. Então a gente tende a pensar, né, que uma dieta vegetariana e uma dieta vegana são saudáveis, mas não necessariamente. Como eu estava falando, tem muita gente que faz uma transição e come batata frita, arroz branco o tempo todo, só, né, de vez em quando um feijão, e não é saudável, né? Então, açúcar branco refinado é vegano e vegetariano, não é algo interessante, né? Então, a indústria também está criando vários tipos de alimentos aí que não tem nada de origem animal, mas são industrializados, ultraprocessados, com um monte de aditivo, com conservante, que não é também interessante para nossa saúde. Então, nem sempre. Existem sim pessoas que são vegetarianas e veganas que optam por uma alimentação saudável e aí tem lá uma diversidade de vegetais, né, leguminosas, cereais, outras não. Então a gente não pode assumir que todo mundo que é vegano e vegetariano tem uma alimentação saudável, assim como todo mundo que é onívoro, que come de tudo, também tem uma alimentação saudável ou não, né? Então a gente tem pessoas que se alimentam de alimentos de origem animal que são saudáveis e outras que não são. Então isso acontece em qualquer tipo de ser humano que segue qualquer tipo de dieta, né? Dieta low carb e dieta plant-based, que não envolve necessariamente, mas sim a gente tem uma preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente. E aí a plant-based é uma dieta mais saudável ali, exclusiva de alimentos de origem vegetal, né, de preferência orgânicos ali, né, na maior parte do tempo, tem uma diversidade. E tem-se também uma preocupação com o consumo de outros materiais aí, né, de cosméticos, de coisas para casa, né, produtos de limpeza, também de forma mais sustentável, né. Não necessariamente evitando totalmente, né, a questão do animal, do sofrimento animal, na medida do possível, sim, mas não é uma regra, né? Então é mais ou menos essa a diferença aí das dietas que existem. Mas se a gente tem a consciência de que nós precisamos comer comida de verdade, né? E que a gente precisa dar para o nosso corpo aquilo de que ele precisa, então a gente não precisa entrar em nenhum tipo de caixinha, em nenhum tipo de dieta. A gente pode simplesmente seguir aquilo que a gente precisa naquele momento. Então tem um momento que sim, eu preciso comer algo diferente, vou precisar comer sei lá, uma pizza, esse fim de semana mesmo, né? Eu e meu marido, eu tava com muita vontade de comer pizza, foi o dia da pizza, todo mundo postando pizza, falei, gente, que vontade de comer pizza, faz tempo que eu não como uma pizza. Então isso também é ouvir o corpo, né? Comer uma pizza boa, ir num restaurante bacana, aqui em Campinas tem uma pizzaria muito boa, assim, bem tradicional, já ganhou vários prêmios. Então é uma pizza mais artesanal ali, tem a companhia, tem o drink. Então isso também é dar para o nosso corpo aquilo que ele precisa, né? Eu posso comer pizza todo dia? Posso, né, comer chocolate todo dia? Posso comer, sei lá, couve todo dia? Eu posso, mas será que eu devo? Né? Se a gente tiver essa conexão com o nosso corpo, a gente vai saber dizer, né, se eu devo ou não, se é isso que eu quero comer ou não.
né? Então a gente tem essa conexão. Bom, e aí vamos lá para as dúvidas, né? Espero que tenha feito sentido essa primeira live aí, trazendo aí para vocês, né, algumas informações que espero que ajudem a trazer liberdade, não a gente criar mais uma caixinha, mais um sistema de regra para seguir, né? Que é uma coisa que acaba sendo chata, difícil. Então, não é essa a minha intenção. Meu objetivo é trazer ferramentas para que vocês sejam cada vez mais livres para comer aquilo que faz bem para vocês e sem neura, né? Sem a gente ficar contando caloria, pontinho, né? Fazendo dieta. Saber que tem momentos que sim, a gente vai comer alimentos que não fazem parte da nossa rotina, que de repente não veio da natureza, né, que a gente fez ali, que veio da indústria, enfim, e tá tudo certo, tá tudo bem, né? Vamos lá para as dúvidas, né? A Thalie tinha perguntado da questão da tapioca. O que acontece, gente? Muitas vezes, quando a gente opta por uma reeducação alimentar, quando a gente pensa em comer mais saudável, né, a gente já pensa no pãozinho, que é algo muito comum, né, no café da manhã das pessoas. Então, o pãozinho não é uma coisa muito legal, então eu vou trocar pela tapioca. Acontece que a tapioca é uma farinha de mandioca que foi refinada também, né, uma farinha ali branca, que é bem pobre nutricionalmente. Se a gente for ver ali, ela meio que é uma farinha que tem nutriente meio que vazio, né, aquilo que a gente chama de caloria vazia. Tem alguns alimentos ali que não, sabe, que não agrega ali. Então, se a gente for pensar, toda vez que a gente come, que a gente tá com fome, a gente tem a oportunidade de ofertar para o nosso corpo uma série de nutrientes. E a farinha de tapioca não tem muita coisa ali, né? É a mesma coisa do polvilho, né? Que é também a mandioca, é algo refinado. A farinha de trigo branca, em que a indústria pega e tira, né, todos os nutrientes ali, então fica só aquele pozinho branco que não agrega, não tem muita coisa e muitas vezes age como algo inflamatório. Então, é interessante comer a farinha de tapioca, né? É a mesma coisa que eu falei da questão da pizza. De repente, eu tô com vontade de comer uma tapioca, eu posso comer uma tapioca, né? Não tem problema. Agora, muitas vezes eu deixar de comer o meu pãozinho, que é uma coisa que eu gosto muito, e comer e trocar ele pela tapioca exclusivamente ali, né? Pensando que o recheio ali de repente é o mesmo, nem é muito interessante. Achando que é dessa forma eu tô fazendo uma opção mais saudável, será? Né? Então, a gente só precisa saber. Não, hoje eu tô a fim de comer um pãozinho, eu vou comer um pão francês. Hoje eu tô a fim de comer uma tapioca. São alimentos que têm nutrição? Que vai agregar ali? Não, mas eu sei e eu tô com vontade, né? E eu vou me permitir comer isso. Porque na maior parte do tempo, a base da minha alimentação é saudável. Eu tenho um aporte grande de nutrientes, né? Nas outras refeições. Então tá tudo certo, tá tudo bem, né? Eu não tenho problema com isso. Então é essa questão. Thalia, acho que tem alguma outra coisa que você comentou. Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre, né, essas questões. Seu filho, né? A Thalia comentou, meu filho não aguenta mais comer arroz e feijão, pouca variedade por aqui. De repente, é que a gente tá tão habituado a fazer as coisas da mesma forma, dá pra gente comer o arroz e feijão de formas diferentes. Então dá pra gente fazer uma sopa, né, com um caldinho de feijão, bater ele, vir um caldinho e colocar o arroz junto. Dá pra gente fazer um bolinho de arroz, então a gente vai comer o arroz e o feijão de formas diferentes, e isso para criança funciona muito bem, né? Porque daí você muda, coloca outros tipos de tempero para dar uma variada, muda o formato, muda a cor, muda a consistência, e aí você se alimenta daquilo de formas diferentes, trazendo outros tipos de temperos, outros tipos de nutrientes ali, e aí traz variedade e não enjoa, né? Então também tem... sobre o whey. Tá. Verdade. Realmente liberdade de comer aquilo do jeito que você quiser, né? E
sem pensar que, no café da manhã eu tenho que comer isso. Se eu tiver com vontade de comer uma batata, gente, cozida, mandioca cozida no café da manhã, né? Eu vou comer mandioca cozida. Se eu tiver com vontade de comer no almoço uma tigela de frutas, por que não comer uma tigela de frutas, né? Com granola no almoço? Eu não tô afim. De repente tá um calorão, né? A gente sabe que isso é um assunto para as próximas lives, mas o nosso clima, né, o ambiente ali influencia na nossa fome, porque a gente está ligado ali, né, com a natureza, então isso em tudo influencia. Então por que não, né, tá um calorão, não tô a fim de comer arroz com feijão, com carne, tô com vontade de comer algo fresquinho, uma tigela de legumes ou uma tigela de fruta, por que não comer, né, no almoço? A gente precisa ir desconstruindo, né, essas caixinhas que a gente colocou aqui no café da manhã, precisa ter isso, no almoço precisa ter aquilo, no jantar precisa ter aquilo, não posso comer um arroz com feijão no jantar porque senão eu vou engordar. Será? Né, a gente ir saindo dessas caixinhas aí, por isso que é realmente libertador, né? A questão do whey, vamos lá. O whey é uma proteína isolada do leite aí, né? O leite a gente sabe que é um alimento altamente inflamatório por várias questões aí, né? Se a gente for pensar na forma como ele é feito hoje, então muitas vezes não é de uma vaca que pasta, que tá solta ali, é de uma vaca que fica confinada, que tem produção de hormônios de estresse, né, cortisol ali muito grande rolando, e tudo que acontece com aquele animal passa para os tecidos e para o leite, né? Se a gente for pensar numa mãe que está amamentando, né, o que ela come, do que ela se alimenta ali, né, os estresses que ela tem, os nervosismos, aquilo vai passar pelo leite pro filho. Muitas vezes o bebê tem reações por causa do alimento que a mãe ingeriu. Isso acontece muito. Então, isso também acontece com a vaca, né, e o leitinho. E aí a gente pega esse leite que não tem substâncias muito bacanas ali, porque aquela, né, vaquinha não tava com bezerro, geralmente é separado do bezerro. Muitas vezes, né, aquela teta da vaca já está inflamada, e aí tem que os produtores administram antibióticos, remédios que passam ali para o leite, junto com a inflamação, junto muitas vezes com o pus, né? Então tem toda essa questão, né, dela estar separada também do bezerro. E aí a gente pega, a indústria pega esse leite, coloca ali numa caixinha, né, passa por um processo ali, né, coloca alguns aditivos para aquilo poder ser conservado. Então é algo que, assim, é de difícil digestão para nós. Se a gente for pensar, nem o bezerro mama depois que ele passa, né, pela fase de desmame, né? Então a gente não deveria mais tomar leite depois de uma certa idade. O leite é necessário ali para o nosso processo de desenvolvimento, né, até os 2, 3 anos. Mas depois disso, o nosso próprio organismo passa a produzir a enzima a lactase, né, que é a enzima que digere o leite, de uma forma muito pequena. Essa produção vai diminuindo, justamente porque ele não precisa mais, então a gente não deveria. Com o whey é a mesma coisa, né, porque é uma proteína isolada, é uma proteína de difícil digestão, então tem que ter uma estratégia. Tem outros tipos, muitas vezes, não sei vocês, eu mesma já tomei algumas vezes e senti que fica pesado, muitas vezes aquilo não é muito bem digerido, forma gases. Então, né, tem gente que treina e fala, nossa, eu tomo whey, né, solta aqueles pum, né, fenomenal. Por quê? Porque é uma proteína de difícil digestão. Então a gente tem outras proteínas, mas tudo também tem um porquê. Por que eu preciso de whey? Né? Pra que eu tô tomando isso? Será realmente, né, que é interessante? Bom, acho que é isso, gente. A Thali perguntou: substituímos o leite por suco? É uma pergunta, Thali? Boa tarde, Ana. Que bom ter você aqui. Gente, eu vou deixar a live salva, tá? Vão ficar salvas aí para vocês poderem assistir quantas vezes precisar, né? Quiser ouvir. Eu vou ver se eu consigo, de repente, abrir um canal aí no YouTube e levar essas lives também pro YouTube, porque daí lá vocês conseguem acelerar, tá lavando louças, caminhando, sei lá, né?
quer dar, né, ouvir aí a live rapidinho, que dá para acelerar. Então, calma que a gente está no processo, devagarinho a gente vai arrumando, ajeitando as coisas para trazer mais conhecimento, mais informação, né, de uma forma mais prática para vocês aí. Thalia, eu não entendi. Se você puder reformular a sua pergunta aí, se você acha que é melhor substituir o leite, o leite por suco, depende do suco também, né? Depende muito. Minha amiga tomou whey de banana, mirtilo e whey, fiquei com vontade, por isso perguntei. Eu acho que, né, você tá com vontade de tomar uma vez, de vez em quando, é aquilo. Se o nosso corpo é um corpo saudável, se ele tem aquilo que ele precisa, ele vai dar conta de eliminar as encrencas. Então, se aquilo não é algo muito interessante, né, para o nosso corpo metabolizar, mas se ele tem, né, os nutrientes que ele precisa para fazer esse processo de limpeza, de detoxificação que ele faz o tempo todo, por isso que a gente vai ao banheiro fazer xixi, fazer cocô, né, ele tá eliminando aquilo que não precisa, por isso que a gente sua, transpira. Geralmente, quem tá mais intoxicado transpira mais. Não sei se vocês já perceberam, né, num fim de semana aí que vocês meteram o pé na jaca, tomaram, beberam muito, comeram coisas que não estão habituados, coisas pesadas ali, e aí no outro dia foi pra academia o tanto que transpira, que nem, né, nossa, o negócio fica. Por quê? Porque tem muita toxina ali pro corpo dar, né, uma limpada. Então ele faz isso, né, ele limpa pelo suor, pelo xixi, pelo cocô, através da língua também, né? Até a remela, a cera, né? Tem várias formas do corpo ir se limpando, né? Então, se ele tem capacidade para isso, está tudo funcionando, não tem problema, a gente pode comer ali de vez em quando. Então, gente, acho que é isso para hoje, para nossa primeiro encontro, nossa primeira live. Espero ter contribuído com vocês aí, né? Então, as próximas a gente aprofunda um pouquinho mais, a gente fala mais sobre, né, os alimentos ali, como que a gente identifica os sinais do nosso corpo, quais alimentos seriam mais interessantes de acordo com esses sinais, com as nossas necessidades, e aí eu vou respondendo as dúvidas de vocês também. Então eu acho que, né, se vocês não tiverem mais nenhuma questão, eu acho que é isso. Espero ter ajudado aí de alguma forma e agradeço muito, né, por todo mundo aí que participou, que interagiu, que perguntou. Gratidão, assim, imensa. Fico muito feliz, que é tanto conhecimento que a gente vai estudando que fala, gente, mas o que eu faço com tudo isso, né? Vou fazer live, vou passar, e aí para quem estiver pronto, quem estiver aí na vibe, né, de entender um pouquinho mais, de melhorar aí a relação com a comida, tá aí, tá disponível para vocês. Com todo carinho, com todo amor. E se tiverem dúvidas, podem mandar sempre, manda lá no direct, lá no aviãozinho, podem, né, me chamar, que eu adoro falar sobre esses assuntos, eu vou responder todo mundo com o maior carinho. E se quiserem deixar também ideias para as próximas lives, pra gente bater aqui um papo bem legal e eu focar mais nas necessidades de vocês também, eu vou agradecer. Certo, gente? Então é isso, uma ótima semana para todo mundo, gratidão a todos que participaram e a gente se vê então na próxima semana com a nossa próxima live aí. Eu mando para vocês depois o tema da próxima semana. Beijo para todo mundo e até, gente!